Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso canal Saúde e Longevidade. Hoje eu tô aqui com a doutora Paula Baldassin e nós vamos falar sobre pré-eclâmpsia. Ela é ginecologista e obstetra. Pode rodar a vinheta. Olá, Paula, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Boa tarde, Mariana. Boa tarde a todos. Espero que possamos falar acho que na verdade na obstetrícia é uma das comorbidades mais faladas, até por conta do índice de risco, né, de morbimortalidade da mãe. Então, acho que é importante deixarmos claras algumas coisas que poderiam ser evitadas, alguns tratamentos que já existem para prevenção de melhora de gravidade, né? Então, vamos discorrer um pouquinho, porque esse tema é muito importante, muito. Existem várias doenças na gestação, mas a pré-eclâmpsia é uma doença de um fator significativo. Porque a pré-eclâmpsia está associada ao alto risco de morte materna, né? E em alguns casos, e hoje com novos protocolos, são mortes evitáveis. Então, com falta às vezes de orientação, uma falta de regularidade em pré-natal. Hoje a gente tem um tratamento também para precoce, para prevenção de quem tem um alto risco ou moderado risco. Então, se você for analisar em morte materna, pode chegar até 20% a 30% dos casos de morte materna. Eu acho muito alto, né? E pode estar correlacionado com alimentação, pode estar correlacionado com fatores familiares, pessoais da paciente. Então, eu acho super importante a gente falar também para tentantes, porque precisamos avaliar a idade da paciente e para ela saber se ela é um alto risco, se ela é um moderado risco ou não. Ah, mas você vai assustar a paciente? Não. Eu acho que a gente tem que trabalhar com prevenção, precaução. Que nem quando eu falo com as senhoras da menopausa, a gente faz prevenção de danos nos casos de reposição hormonal. Nos casos de pré-natal, a gente tem que prevenir com informação. Que você pode fazer para fazer uma prevenção, que a medicina está fazendo para melhorar a sua prevenção. E a regularidade em pré-natal, que é extremamente importante, lógico, dependendo dos dois lados, o médico e o paciente, né? Entendi. E, Paulo, fala para mim o que é a pré-eclâmpsia. Bom, hoje em dia, a doença hipertensiva na gravidez, sozinha, ela é dita como uma pressão alta na gestante de 14/9, que deve ver durante mais de uma vez, em até 4 horas. Se ela não tiver nenhum fator associado, ela é apenas uma hipertensão na gravidez. Se você tiver uma associação de uma proteína positiva na urina, que geralmente a gente faz durante 24 horas a análise, aí a paciente tem que ficar colhendo xixi por 24 horas, pôr na garrafa, levar no laboratório. Mas é um exame super importante, né, para prevenção também de gravidade. Se associar essa pressão, já é considerado uma pré-eclâmpsia. A gente tem também uma pressão alta de pacientes que já vinham com a pressão anterior, então hipertensão crônica na gravidez, que são antes de 20 semanas. Às vezes a paciente não tinha, mas se for antes de 20 semanas um pico hipertensivo que não melhore, já é considerada crônica. A partir de 20 semanas para frente já seria hipertensão na gravidez. E tem também a possibilidade de quem já tem uma pressão alta antes, sobrepor com uma pré-eclâmpsia e virar um quadro um pouco mais grave, que em muitos casos chega a ter prematuridade pelo risco materno-fetal. Tendo também uma que quase ninguém fala, que é a hipertensão do jaleco branco, que são aquelas pacientes que veio o jaleco branco e aumenta a pressão. Antigamente, é emocional. Hoje já tem alguns trabalhos sendo feitos que existe sim uma tendência a um risco maior de uma pré-eclâmpsia e de uma doença hipertensiva específica da gravidez nas pacientes que aumentam só de ver o jaleco branco. Então, eu fico com 2 olhos na frente, 2 atrás, quando tem uma paciente que aumenta a pressão quando eu estou aferindo no pré-natal. Mas é só aqui. Daí ela faz o exame, às vezes, com o cardiologista. O exame, na hora que ela estava dormindo à noite, não deu nada. O exame inteiro quase não deu nada. Mas com o médico dá, na hora que afere ali. Tem que observar. Claro que, às vezes, não vai decorrer em nada, mas é aquilo, prevenção de danos. Então, pode, sim, depois ter um desfecho ruim. E existe uma outra forma de desfecho péssimo na doença hipertensiva, que é a síndrome HELP, que aí seria um caso gravíssimo, que na maioria das vezes a gente precisa de um campo grande, que tem uma UTI neonatal, que tem uma UTI para a mãe também, porque são casos que às vezes você vai precisar precaver, porque precisa de uma reposição sanguínea, reposição de plaquetas. Então, existem todos esses casos que a gente fala de pressão, parece que é pressão alta. Não.
Existe essa associação, existe quem tem, existe quem pode sobrepor uma que já tinha com uma pré-eclâmpsia. Então, é importante falar de todos esses conceitos, porque parece que a pressão é só uma paciente com uma pressão alta, mais nada. Não, é importante saber todas elas, até para saber como que cada uma delas vai ser conduzida, né? Mas tem precaução em cada uma. Sim, isso que eu ia te perguntar, inclusive, o que é pré-eclâmpsia, ela se diferencia de outros distúrbios hipertensivos durante a gestação. Acho que é mais ou menos o que você disse, né? A pré-eclâmpsia, normalmente, você vai ter uma associação da proteína positiva na urina. Sim. A paciente começa a ter muita retenção, começa a ter um ganho de peso estranho com hábitos normais. Poxa, ela tem uma alimentação legal, estava fazendo uma caminhadinha todo dia e todo mês ela ganhava 1 quilo, 1,1 kg. De um mês para outro foi 4 e pouco. Com um pezão. Não só pé, que a maioria das vezes é o membro inferior, mas pode ser que enche todo o corpo. Sinais também que ela pode referir. Um aumento de dor de cabeça. Como é essa dor de cabeça? É que a gente tem que isolar, só fazer um adendo. Não é fator isolado que fecha diagnóstico. Porque às vezes a paciente vai falar, eu tenho dor de cabeça, eu tô com pré-eclâmpsia. E aí vai começar a aumentar a pressão por questão emocional. Então, não. São fatores que o médico tem que avaliar, que são fatores clínicos, o exame físico, para depois a gente discorrer com o exame complementar. Então, ela tá tendo uma dor de cabeça. Ela já tinha uma enxaqueca? Não. Afere a pressão alta, fator dor de cabeça, alteração visual, começa a ter uma visão turva, uma reação à claridade também. Vamos pensar. Pode ter uma dor abdominal associada, porque pode ter uma influência hepática. Vamos ver. A urina mudou, tá mais espumosa? Vamos ver. Aí, fatores mais graves, né? Paciente com falta de ar. Mas assim, falta de ar, se você tiver um barrigão, você vai ter também. Então, por isso que eu falo que a gente tem que sentar com o paciente que tem risco de pré-eclâmpsia, paciente que tem doença hipertensiva, não é uma consulta de pré-natal de 15 minutos. É uma consulta de pré-natal que você tem que avaliar, fazer ela entender se ela entendeu, porque é muito grave se ela não entendeu e fizer alguma coisinha diferente do que tem que ser feito. Então, hoje nós temos alguns fatores de risco que podem levar a paciente a ter um risco maior para evolução. Os fatores maiores seriam pacientes que já têm pressão alta, paciente que já tem diabetes tipo 1, tipo 2, paciente que já agora está gestando gêmeos, pacientes que têm doença autoimune, doença renal e, assim, fatores familiares também severos. E aí a gente tem que pormenorizar o que vai ser feito para elas. E também tem alguns grupos que são moderado risco, mas também são considerados importantes, que hoje em dia a idade materna está cada vez mais avançada. Sim. Então, considerando acima de 35 anos, primeira gestação, paciente com IMC maior que 30, que a gente sabe que o IMC também tem tido um aumento recentemente, né, com o nível de alimentação fácil que a gente está tendo. Pacientes que já tiveram um bebê restrito de crescimento anterior, ou mau desfecho gestacional e até condições socioeconômicas, que a gente sabe que a alimentação influi, a paciente ter o acesso à saúde influi, porque se ela não está indo ao médico, ela não tem orientação, ela está comendo tudo errado, ela tem fator genético ou ela fator hereditário e não se cuida, então ela pode ter um mau desfecho, conforme o nível socioeconômico mais baixo. Então, são assim as situações que a gente tem que analisar. Existe 1 ou 2 critérios nisso. Hoje já tem uma prevenção, que inclusive eu participei no meu pré-natal, porque eu tive uma baby com 37 anos, sendo uma primeira gestação com 37 anos, então eu já tinha 2 fatores, que é a prevenção com o uso do cálcio, de 1.000 a 2.000 miligramas por dia, e o AS, um comprimidinho à noite de 100 miligramas. Mas durante a gestação ou antes de engravidar? De 13 semanas até 36, que aí também fatores pró-sangramento, depois aumenta o risco. Então, de 13 a 36, preferencialmente antes de 16, que correlaciona com uma melhor qualidade do desfecho da paciente gestacional. Então, o meu foi ótimo. Então, foi sorte. Não, eu acompanhei um protocolo, acompanhamento nutricional, porque todo paciente, todas, não é só pressão alta, todas tentantes deveriam ir a nutricionista antes. Toda gestante deve ir a nutricionista, toda puérpera deve ir a nutricionista. São fases que estão mudando o tempo inteiro na nossa vida. E a gente tem que estar preparada para cada uma delas. Cada uma tem sua dificuldade, cada uma tem sua necessidade. Então, eu acho que isso é importante de falar também, porque quando a paciente entra no consultório, ela não tem obrigação de saber se ela é um fator de risco ou não é.
É o jeito de expor, você também não pode assustar um paciente, mas você tem que expor para ela que o decorrer da gravidez, se a gente não tiver um bom acompanhamento, ela pode ser para um lado que não precisava. Então, isso eu acho extremamente importante. E o maior acesso à saúde nos traz melhores benefícios. Que nem a melhora na qualidade de exames, maior acesso a exames, detecta-se câncer de mama mais cedo, a gente tem cura melhor, né, do que antigamente. É a mesma coisa numa pré-eclâmpsia. Você identifica o grupo de risco, você faz uma prevenção mais cedo, você tem menor risco de paciente evoluir com uma convulsão daqui a pouco. Ou um bebê prematuro, caso ela siga corretamente. Sim. Quando você tem um bom segmento, não estou falando um bom médico, claro que também, mas assim, quando você tem um bom segmento, um feedback bom entre paciente e médico, o risco de virar severo é muito pequeno. Porque geralmente você tá dando orientação para ela, tá seguindo a sua orientação e ela tá te referindo se alguma coisa não tá dando certo ou não nisso aí. Então, testando medicação, trocando medicação, às vezes tem caso que você tem que internar a paciente para ver se a medicação tá dando certo. Casos mais leves, que graças a Deus são a maioria, não, a gente consegue com a medicação orientar, ver se pode ter uma atividade física ou não. Uma alimentação com nutricionista específica, com menor redução de sal, farinha branca, que às vezes o pessoal não sabe. E em alguns casos, se pode ter atividade física, mas existem casos que se o bebezinho está muito pequenininho ao ultrassom, uma restrição de crescimento do bebê, às vezes a gente tem que pôr a paciente em repouso. Logo no início. Logo no início. Ou às vezes mais para frente. Então, tudo vai depender do paciente, mas é um protocolo amplo. E qual que é um sintoma que seria alarmante para as mamães gravidinhas que já poderia procurar um médico? Toda grávida está indo ao médico, mas às vezes não está tendo nenhuma indicação ou orientação em relação à pré-eclâmpsia. A primeira coisa que eu observo é o nível de ganho de peso da paciente. Porque, na verdade, a consulta de pré-natal é uma consulta muito complexa. Você não pode só ver a paciente, prescrever, nem examina, coisa que eu já não gosto mesmo, que eu gosto de pôr a mão no paciente. Você tem que ver, ouvir, detalhar, explicar, ver a paciente e avaliar exames complementares para pedir depois. Existe necessidade de mais? É um protocolo alto risco ou não? Mas eu acho que o sintoma mais importante inicialmente é observar o ganho de peso e o inchaço. Mas mococa é um calor. A paciente trabalha, às vezes, na mesma posição sem meia elástica, porque eu gosto muito da meia elástica também. E aí incha a perna. Não. E a pressão? Então, a gente começa a ficar de olho, porque ela pode ter uma pressão começando a aumentar silenciosamente. Mas a pressão dá sintoma? Às vezes você não tem sintoma nenhum e ela tá aumentando. Entendi. Tem mulheres que incham mais, tem mulheres que incham menos. Mas o protocolo é sempre ver, em relação ao inchaço, se tem ou não uma associação de uma proteína na urina. Aí disso a gente já discorre para exames complementares. Esse exame da urina você só pede em casos de suspeita? Suspeita. Não é para toda grávida? Não. Não é porque... é um exame que você pode fazer um falso positivo se você pedir para alguém que não existe essa necessidade. Porque existem alguns cofatores que podem levar a paciente ao exame da proteína de 24 horas, darem positivo para algo que não é. Né? Ele é taxado até 300 miligramas. Você pode ter uma paciente, às vezes, que tem alguma alteração renal anterior, que pode ter uma proteína um pouco maior e não é uma pré-eclâmpsia. E, às vezes, ela nem sabia, nem fazia exame antes. Entendi. Acaba descobrindo, às vezes, na própria gestação. Você falou, Paula, sobre a questão de prevenção e também de pessoas que já têm essa... fator de risco para desenvolver, que seria uma pessoa já hipertensa, enfim... Quais seriam as medidas de prevenção para ser tomadas antes da gestação? Na verdade, assim, eu acho que toda paciente fala para mim, daqui um ano, que normalmente a nossa paciente regular já é aquela que vai te avisar, daqui um ano eu quero engravidar. Então, toda paciente que passa comigo, eu falo, ok, mas vem comigo antes de engravidar, não vem comigo já grávida. Porque eu preciso te orientar, eu preciso ver nível vitamínico, eu preciso ver nível de risco familiar. Seu nível de risco, a gente fazer um rastreamento e eu te explicar como vai ser. Já peço para começar um acompanhamento nutricional, porque a gente sabe a importância de ter um ganho de peso adequado, porque o ganho de peso a mais pode levar a um risco de pré-eclâmpsia, um risco de prematuridade, um risco de diabetes gestacional e que pode ter... Qual que é um ganho de peso ideal? Na gestação, entre 8 a 12 quilos. Entendi. Mas depende do biotipo da paciente. Tem paciente que o IMC
é muito pequeno, às vezes ela tem uma curva de ganho de peso maior. Por isso que é legal o nutricionista participar, que ele sabe falar a respeito. Às vezes a paciente, durante todos os meses, está ganhando massa magra, mas a balança nossa vê uma coisa, não vê o ganho de massa magra. Então, acho que a importância do nutricionista está aí. Inclusive... Não, mas realmente, e assim, eu falo que não é só por, acho que saúde, mas também a saúde mental depois da gestação, né? Porque Totalmente. Então, acho que um acompanhamento nutricional antes e durante, com certeza. É importante. O acompanhamento, em alguns casos, psicológico, porque existem pacientes extremamente ansiosas, tanto na tentativa, quanto já tem mesmo, às vezes, a tendência da ansiedade generalizada, ou uma depressão anterior, que na gravidez, nós duas sabemos o quanto é um momento louco da nossa vida. Sim. Tanto você pode passar uma gravidez tranquila, batendo bola, como você pode ter uma gravidez com altos e baixos, né? E geralmente o saco de pancada é o marido, né? Nossa, os primeiros 4 meses, 5 meses, eu não tinha engordado nem 1 quilo, depois eu engordei 20. Que é o problema maior é o depois, né? Muda muito rápido, então as pessoas acham assim, eu não preciso, né, no nutricionista, tô indo super bem. De repente, não sei o que acontece. E a própria tendência mesmo de pesar. Você tá pesando um útero num abdômen. Sim. Tá tendo uma alteração vascular completa. Então, você tem alteração vascular em tudo. Alteração para todos os órgãos, praticamente. Por isso que você tem uma digestão mais lenta. Você tem um rim funcionando devagar, então tem que tomar água. Todos os órgãos têm uma alteração. Então, se a gente não estimular, aí a coisa pode ficar mais feia, né? Então, acho que todos esses acompanhamentos, nutricional, psicológico, eventualmente, na verdade, acho que todas deveriam ter. Antes, durante e depois. Exemplificar para paciente quais são os riscos. Porque também eu tenho paciente que chega comigo e fala assim, eu não namoro, 35 anos, eu vou conseguir engravidar se eu achar alguém com 40 anos eu tentar? Hoje, isso também aumentou o índice da gente falar para paciente que existe uma possibilidade de congelamento de óvulos, que está extremamente acessível o valor hoje em dia, que ela pode pagar por mês e ter uma tranquilidade, que o óvulo dela vai ser o de 35, não vai ser o de 40. Às vezes o de 40 vai estar bom, não dá pra gente garantir. O relógio biológico não muda. Então, isso também eu acho importante. A consulta do pré-gravidez, às vezes é um pré-gravidez para daqui a 1 ano. Existem pacientes que querem uma consulta de pré-gravidez para quando encontrar alguém. Então, a gente não sabe. Já se organizar, se programar. Né? Só acho que tem que ser falado. Você é um alto risco para cá, um alto risco para cá. Mas esse alto risco vai virar um desfecho ruim? Não. Desde que haja um acompanhamento adequado e que a gente seja bem clara no antes e no durante do acompanhamento. E, Paula, falando da alimentação, a alimentação para as tentantes diz que é muito importante para quem às vezes tem até uma dificuldade de engravidar, né? Até para pacientes que têm endometriose, pacientes que têm ovário micropolicístico, são pacientes que têm uma tendência que com a farinha branca tem um problema maior de dor pélvica e o ovário policístico em ter aumento de cistos em ovário também, o que pode levar a ter uma dificuldade na recrutamento do folículo, ser um folículozão, que não é um folículo legal, e atrapalhar na fertilização daquele momento. Então, a alimentação é importante nisso, é importante para os níveis glicêmicos e insulínicos estarem bons, porque também leva a uma ovulação de melhor qualidade. E é importante porque o corpo trabalha, tudo é regularizado pelo nível alimentar e exercício. A gente sabe disso. Daqui a pouco, não vai ter uma doença que não vai estar associada à alimentação e exercício físico. A gente sabe. É lesão de endotélio. Lesão de endotélio, tudo leva a lesão de endotélio. Então, se a gente não melhorar o início aqui, depois o decorrer, né, já passou e poderia ter feito. Por isso que as menininhas que passam comigo hoje, de 16, 17 anos, que chegam com triglicérides de 250, que estão comendo um monte de porcariada, eu falo, faz, porque daqui uns anos você vai querer ser uma véia bonita, não uma velhinha quebrada, com os ossos quebrados, caindo, quebrando e não conseguindo levantar para pegar uma maisena no seu armário. Hoje está tendo uma consciência maior, mas também porque elas vêm na internet. Que hoje, graças a Deus, a internet, para algumas coisas, também tem sido boas. Porque às vezes difunde algumas coisas, mas muitas coisas boas estão indo lá. E isso é importante também, porque lá está falando a respeito da alimentação e do exercício também. Em todas as faixas. Até a idosa está entendendo agora. Então, isso para mim é muito importante. Mas a alimentação com menor consumo de sal, menor consumo de farinha branca, para a prevenção de pré-eclâmpsia, claro, durante a gravidez inteira e no pré, mas também para essas comorbidades ajudarem a engravidar um pouco mais cedo também, com mais qualidade. E, Paula, você falou
dos sintomas, né? Falou o que é, mas agora eu quero que você me fale quais são os possíveis impactos da pré-eclâmpsia na gestação, tanto para a mãe quanto para o bebê. Com o decorrer da gravidez, né, identificamos uma paciente que tem uma pressão alta associada a mais um exame, uma pré-eclâmpsia ou uma hipertensão gestacional. Lá, depois do exame físico, a gente faz alguns pedidos de exame que nós colocamos como protocolo DEG, né, doença hipertensiva específica da gravidez. Esse protocolo inclui a avaliação renal, porque o rim pode ser afetado, a filtração, que já não é das melhores na gravidez, pode ser afetado mais ainda, e leva ao aumento de creatinina, que pode aparecer ao exame. E a paciente sem sintomas, pode acontecer bastante. Com o tempo, se tem um mau desfecho ou se a paciente não se cuida direito, em casos extremos, pode levar a uma insuficiência renal e hemodiálise. Isso é muito sério, que seria a mais específica, que é a síndrome HELP. Fígado, nós fazemos a dosagem de TGO, TGP, que são enzimas hepáticas, que também correlacionam com alterações previsíveis aí para pré-eclâmpsia, que é o TGO, TGP em dobro, seria mais ou menos o nível de 70. Nós dosamos bilirrubina, desidrogenase para ver quebra de hemácia. Todos esses. Plaqueta baixa também, plaqueta baixa, TGO, TGP alta e DHL, né, que nós vemos para avaliação de quebra de hemácia, que é a pré-eclâmpsia, é a síndrome HELP, que é o mais sério. Então, a gente pode ter pontos de isquemia no fígado que vão acontecendo no decorrer da gestação. Se a paciente não se cuida muito bem, TGO, TGP aumentando, pode levar uma isquemia maior em fígado e, em um caso mais grave, você pode ter uma rotura de fígado. E aí é uma hemorragia aguda e a paciente pode morrer. Então, isso a gente falando em níveis de severidade, mas não é o que acontece na maioria. Você pode ter alterações placentárias, que pode levar a uma insuficiência placentária, que pode levar a uma restrição de crescimento do bebê. E uma restrição mais severa, chegando a alguns níveis que você precisa resolver a gravidez. Senão aí vira um risco de óbito fetal a qualquer momento. Então, é muito sério, né? Mas o que você quer dizer com resolver a gravidez? Um dos exames que também a gente faz, além dos exames de laboratório, é o ultrassom obstétrico com Doppler. O ultrassom com Doppler, ele faz a avaliação das artérias uterinas, artérias cerebrais médias e artérias umbilicais. Nas artérias umbilicais e arteriais direita e esquerda, arteriais uterinas, tem algumas alterações que se acontecem ali que deixa a gente mais com a orelha em pé. Então, principalmente esses dois que a gente avalia melhor. Existem pacientes que precisam fazer semanal, existem pacientes que fazem quinzenal. Às vezes, tem pacientes que a gente pode ver a cada 3 semanas com pressão alta. Tem pacientes que você tem que ver no mínimo uma vez por semana. Então, é uma avaliação mais pormenorizada. E por isso que eu falo que, na verdade, é um acompanhamento multidisciplinar. Porque é um multidisciplinar com a nutricionista, eventualmente com o psicólogo, com o serviço do laboratório, que você tem que ter uma amizade, porque às vezes você tem uma TGO, TGP altíssima, uma creatinina altíssima, eles têm que te avisar antes da paciente buscar o exame. Porque às vezes a paciente demora para ir lá. Esse demora de horas pode ser muito importante para você interná-la, fazer uma prevenção de uma evolução para uma eclâmpsia com uma medicação específica. Então, e a importância do ultrassom, porque o médico do ultrassom também vai pegar e falar, esse caso aqui não tá legal, não. Já preciso que você veja ela agora, né? Então, eu acho que tem que ser desse jeito. Meio que trabalho em equipe. Em equipe. Eu acho importantíssimo. E esse alto índice de mortalidade, você acredita que seja por qual motivo? Desconhecimento, falta de acompanhamento, falta de acesso, diagnóstico correto? Porém, também é uma doença grave. Né? Você pode ter pacientes evoluindo para uma insuficiência renal, você pode ter uma paciente, em último caso, levando a um AVC, infarto. Então, como é uma doença que mexe com o sistema cardiovascular, é uma doença que pode ter diversos desfechos péssimos, como se você precaver com um acompanhamento adequado, orientando, com os exames complementares adequados. Não tem que ter preguiça de pedir exame. Às vezes tem que brigar com o pessoal para pedir o exame mesmo. Falar assim, eu quero que ela faça o exame, sabe? Sim. Porque tem que falar com o laboratório. Tem paciente que eu tenho que fazer a cada 48 horas o exame. Porque às vezes pode ter uma alteração a cada, né, do nada, sem sintoma. Então, eu acho que a importância disso para você ter um grau de gravidade menor. E hoje você acha que o SUS está preparado com esse tipo de acompanhamento? Eu acho que melhorou.
o acesso tem melhorado. E assim, o SUS, quando eu cheguei para atender em Mococa, eu vi um SUS diferente do SUS que eu atendia em São Paulo. Eu vi muita organização. E é claro, existe um N menor, é uma cidade pequena, mas você pode ter cidade pequena, por exemplo, em diversos estados do Brasil, que a gente sabe que não são desse jeito. Mas eu achei muito organizado, né, em relação a isso, em relação ao atendimento em posto de saúde. Aqui em Mococa, quem trabalha no SUS, eu trabalhava até 2 anos atrás, então eu sei falar sobre isso. A gente tem a Unicamp junto, então isso dá um respaldo maior. Sim. Eles têm uma UTI neonatal, eles têm uma equipe multidisciplinar. Então você tem um nefrologista, ou aqui a gente tem um nefrologista na cidade. Então, às vezes, ele tem muito paciente, você tem que encaminhar para um urologista. Cardiologista, você tem que ter uma grande amizade. Existem pacientes que precisam. Na verdade, a paciente, eu detectei uma pressão alta, eu já peço para ir no cardiologista. Porque se for uma pressão alta que não dê mais nenhum sintoma, ela não vai saber. Em relação deu um 14,9, mas na casa dela deu 12/9. Aí depois ela foi ver na tia, deu 13,8. Aí fica, sabe, essa oscilação? Eu falo, não. Existe um exame chamado MAPA, que faz a análise da pressão arterial da paciente durante 24 horas, ela dormindo, ela fazendo atividade, ela indo no supermercado. E é o cardiologista que está apto para isso. Por isso que eu acho importante sim passar. O exame está normal. Ok, obrigada, de nada. Né? Mas pelo menos você passou no cardiologista. Você passou no nefrologista se começou a haver algumas alterações urinárias. É precaução. Não é querer deixar a paciente desesperada. Não, é precaução. A gente quer a paciente terminando a gravidez com 39 semanas, linda e maravilhosa. Sim, uma paciente sua, hipertensa, não está grávida. Primeira gestação, vamos supor, independente da idade. Já é hipertensa. Já é hipertensa. Qual seria o tratamento que você faria com ela preventivo, ela querendo engravidar? Geralmente a alimentação, a orientação alimentar e atividade física, porque também não adianta a paciente querer fazer atividade física na gravidez se ela não fazia previamente. Ninguém vai virar maratonista. Virar atleta na gestação. Então, assim, não adianta. Mas a atividade física é extremamente importante para precaução, sim, não só de pré-eclâmpsia. Diabetes gestacional, maus desfechos gestacionais. Mas eu faria essa parte, eu faria orientação, se necessário, psicológica, mas o mais importante é você estar em acordo com o cardiologista também, porque a medicação que ela toma vai ter que ser mudada na gestação. Né? São pouquíssimas medicações que a gente pode usar durante a gravidez. No início da gravidez tem uma tendência a cair a pressão. Então, por isso a importância da gente estar conversando com o cardiologista. Porque, às vezes, no início, ela usa uma dose mínima. Sai daquelas, uma dose... De repente, chegou com suas 18 semanas, 23... começa a querer dar um pico. E aí ele entrar na situação também para ver se faz o exame novamente. Entendi. Então tem que ter um acordo, sim, entre os dois. Eu não acho que o obstetra ele tem que fazer tudo. Não dá para a gente abraçar o mundo. E existem as outras especialidades justamente para um auxiliar o outro. Eu penso sempre assim. Claro que às vezes a gente é o médico da mulher, da gestante, então a gente é o médico de tudo. Mas a gente tem que saber também que a paciente precisa ter o melhor atendimento, o melhor tratamento até o final. E quando você trabalha em equipe, né? É muito melhor. Acaba sendo bem mais completo. Muito melhor. O atendimento. Quais são os tratamentos, os tipos, as opções de tratamento disponíveis para as mulheres diagnosticadas com pré-eclâmpsia? Bom, na pressão, quando a pressão está alta, já vem, mesmo a hipertensão crônica, e depois quando a gente desenvolve a partir de 20 semanas a hipertensão gestacional, o tratamento é feito geralmente com a metildopa, que é uma medicação bem segura. E claro, com as suas observações, se tiver alergia, né? A gente tem outras opções, a lodipina. E o que a gente tem que pensar essa pressão é uma pressão leve? Sim, uma pressãozinha, que só tá ela. E a paciente vai fazer outros fatores que vão associar em ajuda. Dá para deixar só a medicação e de forma ambulatorial. Se você já viu que é uma pressão mais difícil, se era uma paciente hipertensa crônica, rastreia os exames, já tem uma proteína positiva, ou seja, ela tem uma pressão alta, a hipertensão crônica, sobreposta a uma pré-eclâmpsia. Às vezes, dependendo do caso, o ideal é internar e avaliar durante o período qual medicação vai responder melhor à paciente. Então, tudo depende do caso. Você vê que é uma paciente mais tranquila, dá para você fazer um início ambulatorial. E ela vai conversando com você e te passando como é que estão as coisas. O livre acesso. Mas existem pacientes que já chegam com uma pressão 16/11, não baixa por nada.
Então, o certo é internação, ultrassom obstétrico com Doppler, como estão os exames de sangue dessa paciente, função renal, ácido úrico, função hepática. A gente tem que pedir tudo. Controlou em 24 horas a pressão, foi para casa. Como ficou depois? Mais um acompanhamento. Mas existem pacientes que o tratamento a gente tem que fazer no hospital. E existem pacientes que evoluem para o caso mais grave, ou uma pré-eclâmpsia grave, ou uma síndrome HELP, que são pacientes que precisam fazer, às vezes, a sulfatação com magnésio. Essa medicação serve para evitar a paciente convulsionar, que seria o pior caso extremo, que é a eclâmpsia. Então, acho que tudo tem que ser pormenorizado. E existem algumas que a pressão alta está tão alta que a gente precisa fazer o tratamento de medicações endovenosas. E aí fica internada. Internada. Mas essa internação que você falou para diagnosticar a melhor medicação, ela fica internada por um período e depois ela continua o tratamento em casa. Em casa, sim. Nos casos mais graves que a paciente fica internada. Se você tiver, por exemplo, nossa cidade, a gente não tem uma presença de uma UTI neonatal. Então, se você tem uma paciente que você internou com, por exemplo, 28, já tive caso assim, 28 semanas, ela tinha uma pressão, mas os exames absurdos. Eu tive paciente com uma TGO-TGP de 300, que o normal é 35. Nossa. Só tinha uma pressão alta, não tinha nem inchaço na perna. Eu falei, tá esquisito. Ela ganhou 5 quilos em um mês, magrinha, não era mais de 35 anos, tinha histórico familiar, sim, e não havia ainda o protocolo que hoje tem do AS, do carbonato de cálcio. E eu internei, a gente fez os exames a cada 12 horas, foi piorando. Eu pedi uma vaga em Ribeirão, que era onde, perto da gente, pelo convênio dela, tinha uma vaga mais possível. Ela chegou, ela refez os exames, ela foi pra cesárea. Daí fez. Ela já estava com uma síndrome HELP. E com sem outros sintomas. E os exames dela estavam... E o bebê gravíssimo numa restrição de crescimento. Mas você já tinha identificado? Já tinha identificado, estava em acompanhamento. Até que, de repente, abaixou demais. E eu mandei correndo. Então, o bebê tá bem, mãe tá bem, tá tudo bem. E olha a importância de você ter um cardiologista junto. É uma paciente que foi identificada, ela nunca tinha ido ao cardiologista, um fator de risco familiar pesado, com uma alteração cardíaca que ela tinha e nem sabia. Então, hoje, a própria cardiologista contraindicou ela engravidar de novo. Porque aí ela pode ter até um infarto. Então, existem casos severíssimos que, às vezes, a paciente não tem sintoma. Não é a maioria, hein? Não é. Mas pode acontecer. Por isso, o olhar. Bem. E o bebê, nessa situação, nasceu? Nasceu, ficou na UTI por um período, que aí lá tinha UTI neonatal. E acho que, se eu não me engano, foram 10 dias, 14 dias. E foi para casa. Mas essa restrição de crescimento ali na gestação, depois interfere algo? Depois que o bebê nasce? Depende. Você pode ter depende para paciente e para o bebê. Para paciente, ela pode ficar hipertensa, se tiver esse caso, como pode ser que não. Às vezes, depois de 6 semanas que o bebê nasceu, o bebê, ela já não tem mais risco de ficar hipertensa crônica. Se persistiu 6, 12 semanas, aí tem um risco maior. Para o bebê, assim, se você teve uma restrição de crescimento que foi resolvida em tempo hábil, que não houve repercussão fetal, é um bebê que, às vezes, um restrito pode, com o período de tempo de amamentação, ficar do mesmo tamanho de um outro bebê da mesma idade. Depende do fator estímulo, né? Entendi. Mas tudo depende de como foi feito. Se houve uma falta de oxigenação, você pode ter um bebê nascendo com uma falta de oxigenação cerebral. Então, tudo tem que ser em tempo hábil. Por isso que eu gosto de fazer tudo muito precoce. Porque quando a pressão alta vem algumas de suas alterações, é de uma vez. E às vezes não dá tempo. Não, e a importância, né, da mulher, lógico, estar sempre fazendo seu acompanhamento médico. Avisar as mudanças de sintomas. Exato. Não, né, não só na ginecologista, mas também no cardiologista. Sim. E entender, né, como está seu corpo antes de engravidar. Eu sei que muita gente engravida assim, nossa, engravidei sem querer, né? Acontece. Mas hoje a maioria das mulheres estão se planejando, sim, né? Para engravidar, ótimo. porque trabalham muito, enfim, né? Não é? Mudou muito de antigamente para hoje. Então as mulheres geralmente elas se programam para engravidar. Sim. E aí é o momento dela já saber como está o corpo dela para receber essa criança, para que seja saudável para os dois, né? É importante falar também que a procura maior por gestação em pacientes maiores de 35 anos também correlaciona com maior risco. E algumas delas também vão para fertilização. Algumas, né? 35 ainda não é aquela faixa etária que a gente fala, os óvulos devem estar... Não.
Mas essas que vão para fertilização é mais um fator que precisa ser usado o AS, o carbonato de cálcio. Eu, por exemplo, já tive um bebê. Vou fazer 37. Quero ter outro. Eu precisaria fazer esse protocolo, mesmo já tendo um filho? Depende de como foi sua outra gestação. Depende se você tivesse uma gestação múltipla, se você viesse com gemelar, por exemplo. Se você fizesse uma fertilização. Se você teve na outra gravidez algumas intercorrências, por exemplo, diabetes gestacional, ou se atualmente você tem. E histórico familiar. Você tem uma mãe hipertensa, já juntando a idade, então você já tem 2 fatores. Entendi. Então, na verdade, não é porque teve uma gestação que você não precisa se preocupar com a segunda. Você tem que fazer toda E se teve na primeira, a segunda é obrigatório fazer o protocolo. Porque existe, sim, um risco somatizado da primeira para a segunda. E, às vezes, você poder acontecer tudo de novo, para uma pré-eclâmpsia novamente. Por isso que toda paciente minha, que o bebê nasceu... mas minha pressão regularizou depois de 6 semanas. Passa no cardio. Eu acho importante passar no cardiologista, porque você teve uma hipertensão durante uma gravidez, você não sabe como é que você ficou, repercussão, fazer um ecofetal, fazer um eletro, fazer um acompanhamento com cardio por um período. Mas eu quero engravidar de novo. Vai um pouco antes no cardiologista, vê como é que tá, porque às vezes a repercussão é mais intensa ainda que a outra. Segunda. Você já teve um fator anterior. E existem pacientes que entendem, existem pacientes que acham que a gente tá assustando, mas na verdade a gente não quer maus desfechos. Sim, mas a gestação é algo assim, surreal, né? Sim. Porque muda tanto o nosso corpo. Eu tive na gestação problema na tireoide. Tive que tomar remédio para tireoide. E eu não tenho mais. Depois foi só durante a gestação. Depois que depois que a Manu nasceu, passou um tempo, fui repetindo, e nunca mais tive. E o que é extremamente importante ser tratado, porque você pode ter uma alteração cardiológica fetal se um hipotireoidismo não é tratado. Tratei durante a gestação inteira e depois nunca mais tive. Então, você vê como que o nosso corpo muda. Por isso, exame de rastreamento, acompanhamento, pelo menos, para mim é muito mais que isso, 9 consultas de pré-natal, pelo menos 8 a 9. Sim, porque uma por mês vai dar 9. Pensando em nível consultório, eu sei que isso é uma coisa que acaba sendo básica. Pensando em nível SUS, nem sempre. Às vezes, você tem que fazer uma busca pelo paciente, o paciente some, o paciente não vai. Aí que é o problema. Porque aí vira os maus desfechos, né? Então, pensando num nível socioeconômico bacana, aquela paciente que tem condições de fazer uma boa alimentação, porque a gente tem que pensar nisso também. A boa alimentação hoje não está barata, né? O mais barato é sempre comer uma farinha branca ali, que é mais fácil, mais barato. Às vezes a vida tá tão corrida, ela não consegue parar para fazer uma alimentação legal. Então, várias vezes eu tenho que pegar a paciente, botar na minha frente e falar: é o seguinte, o trabalho vai estar lá. Tua gestação é uma vez só para ter qualidade agora. Porque tem muita gente, e eu não falo... Eu também fui uma dessas que ficava priorizando só o trabalho sempre na vida. Ainda priorizo. Mas na gravidez, eu falei comigo mesma. Falei assim, não, eu preciso ter um momento para mim na gravidez. Eu tinha minhas caminhadas eu conversava com meu marido. Era a hora que a gente fazia nossa terapia de casal, batia papo. Era ótimo, a gente voltava leve. Tinha a minha hora de ir na minha nutricionista. Conversava com ela a respeito do que era possível mudar ou não. Tinha minha terapia semanal, sempre fiz, acho que é super importante, porque a oscilação de humor que a gente tem na gravidez é muito louca. E eu lido com gestantes, eu lido com alto risco, eu lido com o tempo inteiro. Então, a gente precisa. E eu acho extremamente importante a gente falar sobre isso. Só que a gente tem que lembrar que nós temos uma população que não tem acesso. A gente tem que lembrar que temos locais no Brasil que não têm acesso a saneamento básico. Então, é uma possibilidade de prevenção usar o AS carbonato de cálcio? Opa! Mas é ainda algo a se trabalhar muito mais, sendo que lá embaixo ainda não melhorou, para você chegar lá em cima. Uma melhora de educação, uma melhora de saneamento básico, melhora de vacinação para evitar diversas alterações que têm ocorrido, que tem gente não vacinando e podendo erradicar doenças que não estão erradicando, porque tem gente que não está levando. Então, é sobre isso. Né? Então, isso tem a ver com a prevenção da pré-eclâmpsia também, que é você trabalhar com orientação, mas saber até onde a paciente consegue ir também. Nível consultório é mais fácil, mas a gente tem que lembrar que a realidade brasileira também, a gente queria que todos pudessem ter o acesso. O certo era isso. Exatamente. Melhorou bastante? Melhorou bastante. Eu vejo aqui em Mococa tem um grande empenho.
As meninas enfermeiras aqui de Mococa, de todos os postos, eu tenho um carinho muito grande, porque eu acho que elas são espetaculares. Elas dão muito mais do que de si pelo paciente. Encaixam para conseguir falar na Unicamp, para conseguir colocar um paciente de alto risco na Unicamp. Eu acho isso extraordinário. E ainda bem que aqui a gente... Mas eu não posso falar nisso em outras regiões do Brasil. Então, por isso que o socioeconômico atrapalha muito de ser um fator de risco também para uma evolução, para uma pré-eclâmpsia. E para um desfecho ruim. Exatamente. E a falta de informação, a falta de conhecimento. Exatamente. Né? A falta de acompanhamento, enfim, como você disse. E, Paula, que conselhos você daria a uma gestante preocupada com pré-eclâmpsia? Qual é a importância do acompanhamento pré-natal regular na detecção precoce e manejo da pré-eclâmpsia? Olha, o meu maior conselho é: não se assuste, mas siga junto do seu obstetra, um lado a lado. Do obstetra, do nutricionista, de um fisioterapeuta, dependendo como for também, que fisioterapia pélvica ajuda bastante caso ela tenha intuito no parto normal, e há a possibilidade, mesmo com pressão alta, de um psicólogo. O que eu quero dizer é, não precisa achar que é uma doença que vai ter um mau desfecho, uma gravidade. Existe, mas tudo depende da forma que ela é conduzida. Está conduzindo um pré-natal adequado? No seu pré-natal, você tem uma abertura para falar tudo o que está acontecendo? Como está sendo passadas as informações? Você está seguindo as informações, a alimentação adequada? Se há possibilidade de atividade física que você está fazendo? Eu não criaria um bicho de sete cabeças, não. Porque a gente sabe que hoje existe o protocolo de prevenção, que é o AS, o carbonato de cálcio. Hoje nós temos acesso à informação. Hoje sabemos da atividade física com importância junto com a alimentação, que melhoram muito o desfecho. Então, eu acho que o mais importante que eu falaria para ela é: não se assuste, vamos andar juntas. Porque a gestação, em qualquer momento, é o médico andando ao lado do paciente. Não acho interessante você estar em cima de uma bancada, o paciente lá embaixo, falando: ô, doutor, não. O médico tem que estar do lado do paciente, tem que ter uma abertura entre ambos, você tem que saber orientar. Se a paciente vai esquecer, escreve no papel, pede para fazer controle pressórico semanal se for preciso, orienta que existem fatores familiares que podem levar, mas não necessariamente ela vai mesmo ter um desfecho que vai virar uma pressão alta. Avalia em relação à idade dela: ela tem uma idade maior que 35 anos, é a primeira gestação, vamos fazer o protocolo de prevenção. Então, assim, eu não assustaria, mas eu preveniria. Que eu acho que tudo que a gente tem um maior nível de informação, nós conduzimos melhor, tanto como paciente como médico. Então, eu estou tendo maior nível, a fluxo de informações da paciente. Opa, que legal, ela está confiando em mim, eu estou sabendo o que está acontecendo na vida dela. As informações são passadas, ela está fazendo? Como ela está fazendo? Ela tem a possibilidade de fazer? Eu consigo conversar com o nutricionista, com o cardiologista, para a gente trocar ideia e ver o melhor tratamento junto também, dependendo de algo que possa correlacionar aí no interim. Então, acho que é isso. O meu conselho seria: vamos andar juntos. Porque, na verdade, não é uma pela outra, juntas, né, que são mulheres. Uma pela outra, mas é em questão de uma ajudando a outra, mas, na verdade, por um bebezinho, uma criança que vai vir aí, se possível, com uma idade gestacional adequada, sem precisar antecipar, claro, e se precisar, também estarmos juntos com a paciente nesse momento, né? Muito bom. E, Paula, várias vezes você bateu na tecla da psicóloga, né? Eu acho que realmente hoje a gente falou da alimentação muito e da atividade física. Uhum. Mas a cabeça hoje também é um fator muito de risco para as doenças que a gente vem tendo, né? Fator doença, fator limitante para gestação. Você tem pacientes que às vezes chegam sem causa nenhuma aparente de não estar conseguindo engravidar. É ansiedade. Ai, eu peguei o teste negativo de novo. Ai, peguei o teste negativo de novo. Então, assim, calma, respira. Quantas vezes eu fiquei, às vezes, em consulta mais de 1 hora com a paciente, aí atrasa, as outras lá fora reclamam, porque eu sabia que aquela paciente, eu tinha que conversar, explicar para ela a necessidade de ir numa psicoterapia, que aquilo podia modificar o fator dela de gestacional e principalmente no decorrer da gravidez, que vai ser uma gestação melhor de conduzir para ela também. Então, o fator para mim, eu acho que já deveria ser quase um protocolo obrigatório. Você virou gestante, hoje você já tem que ter uma consulta semanal de uma psicóloga e de uma nutricionista. Ponto. Porque é fator de muita ajuda em tudo, né? Em como encarar a gestação, as mudanças da gestação que vai acontecer emocional, que vai acontecer físicas.
Às vezes você estava acostumada com o corpo, seu corpo começa a modificar, quadril muda, a mama aumenta, estria, celulite. Ah, mas daí é besteira. Não é. A gente sabe como a autoestima da mulher é trabalhada durante a gravidez. Não é. Então, acho que, inclusive nisso, se houver um alto risco, melhor ainda, que você tem alguém conduzindo de fora, me ajudando na condução do caso. Ó, vai dar certo, você tá fazendo tudo correto, então vai dar certo. Sua médica vai estar do teu lado. Se precisa estar internada, ela vai estar por lá também. Então, é isso. É o trabalhar em equipe, é o trabalhar com o maior número de informações que a paciente tem que saber. Ela tem que saber a realidade de tudo. Tá tudo bem, tá tudo bem. Ó, pode não ficar bem se isso acontecer. Tem que falar. Porque às vezes ela não sabe da informação, ela começa a ter uma alimentação irregular e ela entra num nível de hipertensão gestacional, não precisava, diabetes gestacional. Então tem que falar. O médico tem que ser... É difícil falar a palavra amigo, mas tem que ser um condutor ao lado da paciente. Não dá pra gente querer sair correndo numa consulta de pré-natal, não ouvir o que a paciente tem pra falar. Não dá. Exatamente. Não dá. Hoje não dá. Tem médicos que ainda conduzem dessa forma, né? Ah, sim. Mas já tem muitos médicos aí maravilhosos, como você, que já tem um Cabeça olhar aberta, mais apurado, né? E dedica esse tempo, de fato, para a gestante que ela precisa. Com certeza. A gente vira mãe, né? Total. Literalmente, da noite pro dia. Total. Né? Porque parece que esses 9 meses ainda não foram suficientes pra gente entender, porque, né? E tudo muda tão rápido e a gente, na verdade, não sabe nada. Não. Nada. Você falou, uma gestação pode ser diferente da outra. E até o desfecho. Você é mãe, como todas. Ah, mas você é obstetra, o seu pós-parto deve ter sido ótimo. Não, foi o caos. Eu sou mãe, como todo mundo. Sim. Eu aprendi a ser mãe. Uma criança chegou até mim, eu aprendi a amamentar, eu aprendi a ser mãe, eu aprendi a cuidar. Eu tive que aprender tudo. Não é mais fácil pra ninguém. Não. A Elô veio aqui e falou... Uai, gente, o povo falava, pra você é fácil amamentar, você é pediatra. Ela falou, claro que não, eu também aprendi a amamentar agora, né? Com certeza. Então, eu falo que a gente vira mãe, né? E aí, a gente, na verdade, não sabe de nada da gestação. Nada. 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 Então, a gente fica grávida, de repente começa a mudar tudo. Sim. E a gente acha, sabe, minha barriga vai crescer, vai ficar grande, todo mundo vai falar que eu tô linda. Intestino vai prendendo. E muda tudo. Mas eu falo que Deus é tão perfeito que você começa na gravidez ótima, né? Passando mal, aí depois você fica bem. No final, você levanta de 3 em 3 minutos pra fazer xixi à noite. Total. Já é Deus te acostumando que você vai acordar de noite pra cuidar da criança. Com certeza. Não Isso é vai assim? ser por um choro. Com certeza. Você tem muito sono durante o dia, você dorme, tudo que você não vai dormir depois que a criança nascer. Então, eu falo assim, como que Deus vem preparando a gente nesses 9 meses, mas são 9 meses de bastante desafio, de mudança do corpo. E como a mulher se descobre como uma heroína, né? É muito louco. É verdade. E forte, né? Que fala que homem não dá conta de gestar. Se a mulher... É claro que a rede de apoio é super importante, mas se a mulher tiver uma rede de apoio pequena, já é uma grande rede de apoio. É que a maior rede de apoio que você tiver de pessoas que você confie, claro, é sempre o melhor. Mas até se ela não tiver, ela vai se virar. Exatamente. Só que às vezes pode se virar de um nível virando uma depressão pós-parto. E é esse que é o perigo. Por isso que eu falo do acompanhamento psicoterapia. A psicoterapia faz diferença nisso também. Até na melhora dos casos de blues, porque a gente tem os 40, 45 dias pós-parto, que dá um boom, que parece que você não vai sair de dentro do buraco, que é o normal. Não é possível que a paciente nasceu e já quer ir caminhar na esteira. Não tem isso. A gente fica mal, na bad, pra depois subir e... Opa, deixa eu bater o cabelo aqui que eu tenho que voltar. Isso é normal. Agora, aquelas que evoluem, continuam no nível extremo, existem pacientes que evoluem com uma depressão pós-parto. E muitos casos estão correlacionados com uma falta de rede de apoio também. E a gente lembra que a rede de apoio não é o marido é responsável junto com a mãe. A rede de apoio são os outros. Isso, às vezes, as pacientes acham que chega com você e fala, mas meu marido tá me ajudando. Não, é 50-50. O filho é dos dois, né? Então, isso também é importante falar, que a psicoterapia fala muito nisso. Que é bater na tecla que existe o marido e a mulher, e a rede de apoio são os outros. Não é a mulher cuidando e o marido ajudando. E o que ajuda muito, a rede de apoio ajuda muito a você ter uma qualidade melhor no seu desfecho como mãe. Em todos os momentos, né? E até nos maus desfechos. Ajuda muito. É que hoje em dia é muita gente falando sobre a maternidade, né?
alguns assim romantizando e outros cheios da razão de falar isso pode, isso não pode, é assim você é uma mãe boa, assim você não é você é uma péssima mãe. Quando na verdade pra mim eu falo assim, a maternidade certa é a maternidade que a mãe tá bem e o filho tá bem. Sim. Da forma que a mãe vai fazer, o problema é dela, né? Então, hoje as pessoas se preocupam muito, a internet é muito boa, mas o Instagram, por um lado, romantizou muito a maternidade. As mães lá são lindas, maquiadas, elas não têm olheira, a criança não chora e Isso dorme é a noite ruim, inteira. porque isso mas como isso um não padrão, é a realidade. parece um padrão. Então cria como um padrão. O padrão certo é esse, não existe certo. A mulher vai ser a melhor mãe que ela pode ser. E ponto. Exatamente. Ela conseguiu, claro, a gente tem que falar que a importância, até o mês que vem, é o mês da importância da conscientização da amamentação. A mãe vai amamentar? Deu, não deu. Tem que ser bom para os dois. Exato. Não pode virar uma depressão numa mãe, uma criança está amamentando, mas uma mãe está com depressão. Para. Eu acho que tem que ser leve para os dois. Ah, não teve leite. Tem possibilidade da fórmula. Ah, mãe... Gente, eu acho que existem diversas formas de você ser mãe. Cada uma é mãe da melhor forma que é possível. Tem mãe que não amamenta, que você vê que dá muito mais atenção para uma criança do que uma que amamenta. Então, não é isso que vai definir. É que nem os padrões. É os padrões. Ó, aquela global amamentou até 2 anos exclusivo. É o sonho, é o ideal da pediatria, é o ideal para a qualidade de saúde da criança? Mas, gente, tem que ser bom para todo mundo. E tem que ser possível também, né? E existem outras possibilidades, sabe? Tem que ser possível, tem que ser bom. Você tem que ter tempo hábil para isso. Não é fácil, a gente está sempre trabalhando. A nossa vida, cada vez você está trabalhando, né? Que nem um robozinho. E você tem que ter o teu tempo de fazer uma atividade física, senão o nosso emocional vai caindo. Tudo, né? Uma depressão pós-parto pode interferir em algo na próxima gestação? Uma depressão pós-parto na primeira, a chance de recorrer na segunda é enorme. Mas não algum fator de risco para gestação, de alguma alteração de pressão, essas coisas não? Depende, né? O cofator emocional pode alterar sim, mas não dito como fator de risco moderado ou grave, não. Mas deve ser avaliado. Como essa mulher ficou nesse intervalo de tempo entre uma gestação e outra? Ela ficou bem? Ou ela ficou com uso de antidepressivo? Se ela usava um antidepressivo, é possível e é até melhor que ela engravide com um antidepressivo, desde que seja um antidepressivo aceito para gravidez. Porque às vezes ela usava um antidepressivo, tem que ser feita a modificação por um período até ela fazer a tentativa da gravidez, porque senão pode ter um risco fetal. Entendi. Então, tem pacientes que já tiveram a depressão pós-parto, a maioria continua depressiva em tratamento. E aí vai para uma nova gravidez, já tem que estar com antidepressivo. E o psicoterapeuta e o psiquiatra. Acompanhando. Porque vai descompensar. Paula, você gostaria de fazer mais alguma observação sobre essa doença? Falar mais alguma coisa sobre a gestação? Eu acho que o que eu queria mais era conscientizar a importância de saber sobre ela, de saber que ela é totalmente tratável, que é possível evitar maus desfechos, que normalmente fala assim, pré-eclâmpsia, parece que a paciente acabou a gestação, amanhã o bebê já vai ter que nascer. Não é bem assim. Hoje já tem os protocolos de prevenção, a importância do obstetra saber os grupos de risco para fazer essa prevenção. Mas eu acho que o mais importante que eu queria deixar aqui é informação. Quanto maior o acesso à informação, maior qualidade gestacional, maior qualidade como mãe no pós-parto. E a informação sempre é importante em tudo. Em prevenção, em rastreamento, né, em screening, mas em decorrer de gravidez também. Exatamente. Então, e assim, também qualquer dúvida que alguém tiver, pode mandar para a Band, pode mandar para mim no meu Instagram, que é o Paula Dalgê, e estarei disponível aí do que precisarem. Aqui em cima fica o QR Code com o Instagram da doutora Paula, da clínica dela, o dela pessoal. E a clínica dela é a Clínica Lavitá, aqui em Mococa, do ladinho do colégio, né? Sim. Maria Imaculada. Tenho certeza que vocês forem lá, vão ser muito bem atendidas pela Sara. Sempre falo da Sara. E todas as meninas. Sara, Amanda, Adri. Todas as meninas que estão lá. A Paula tem uma clínica completa, multidisciplinar. Lá tem vascular, nutricionista, fisioterapeuta pélvica, tem radiografia, ultrassom. Tem o médico de ultrassom, sim. Tem também um advogado. Que é ótimo, que todo mundo um dia vai precisar. E tem também a Renata, esteticista. E a Mariane, que também faz a área de biomédica. E a biomédica.
Então, é uma clínica bem completa para vocês aqui em Mococa, vale muito a pena conhecer. Entrem em contato através do WhatsApp lá no Instagram da doutora Paula. Gente, foi um prazer estar aqui com vocês hoje. Muito obrigada, Paula. Obrigada, Má. Por sempre compartilhar com a gente seu conhecimento. À disposição. E até a próxima. Até a próxima. Curte, compartilha e até a próxima, gente. Tchau, tchau.